Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando a nossa última videoaula de uma série de 3 videoaulas sobre a IT41. Nas videoaulas anteriores a gente viu as premissas, definições, terminologias acerca dessa norma e também vimos o item 6.1 ao 6.9 que trata justamente da inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão de modo geral. Agora nessa agora nessa videoaula vamos ver o item 7 e o item 8, que é justamente a inspeção visual em sistemas elétricos de segurança contra incêndio. E aí, vamos lá, vamos começar. Bem, inspeção visual em sistema de segurança. Bom, esse aqui é justamente o item 7, né, da IT41, que é a inspeção visual nas instalações elétricas do serviço de segurança contra incêndio. E em seguida vem a documentação necessária para poder verificarmos a regularidade da IT41. Bem, não vou tentar me alongar mais do que o necessário, porque nas normas anteriores vimos realmente toda a essência da IT41. Nesses itens aqui do 7, no item 7 e no item 8, a gente vai perceber que é uma síntese do que a gente já entende no que é na segurança contra incêndio e pânico. Por exemplo, a gente sabe que um sistema de segurança contra incêndio e pânico, ele tem que garantir a saída das pessoas, tem que garantir a execução das operações de combate a incêndio e a proteção do meio ambiente e do patrimônio. Isso aí é praticamente um mantra do Corpo de Bombeiros, e essa é a ideia. Então, diante disso, a gente sabe que para que isso ocorra, o serviço não pode sofrer interrupções. Então, temos que ter circuitos independentes daqueles circuitos convencionais da edificação. Tem que garantir também resistência ao fogo e digamos assim, tem que ter uma sinalização, né? O sistema ele tem que estar acessível para quem for manusear e estar bem, como é que eu posso dizer, posicionado e sinalizado. Então essa é a ideia que está contida no item 7.1 ao 7.1.9 da IT41. Então vou passar aqui por cada item, só que eu vou tentar ser o mais breve possível, que está bem claro, não precisa a gente se aprofundar. Vamos lá. No item aqui 7.1, aqui, os equipamentos destinados a operar em situações de incêndio devem ter seu funcionamento e desempenho elétrico assegurado pelo tempo necessário para a saída das pessoas, a execução das operações de combate a incêndio, salvamento e a proteção do meio ambiente e do patrimônio, né? Então isso aí é uma coisa que a gente já tem assim uma ideia, não precisa a gente discutir acerca do que se trata isso aí, porque é bem claro, né? Então vamos passar. Os circuitos do serviço de segurança devem ser independentes de outros circuitos. Pronto, essa aí é a ideia-chave do item 7.1.2. Porque a gente sabe que num caso, vamos supor, a edificação está com um incêndio, né? Então a primeira coisa a se fazer para combater o incêndio é cortar a energia fornecida pela concessionária, mas o sistema de segurança contra incêndio tem que estar garantido em
tem que estar em funcionamento, como por exemplo o sistema de acionamento de hidrantes, o sistema de alarme, iluminação de emergência, né? Então tudo isso aí tem que estar em funcionamento. Então, para que isso ocorra, os circuitos têm que ser independentes. Então isso é algo até óbvio. Os circuitos do serviço de segurança, quando atravessarem áreas com carga de combustível, devem ser devidamente protegidos por materiais resistentes ao fogo, né? Então isso aí é uma ideia básica também de para poder assegurar de forma ininterrupta, né? Porque se caso o circuito desses serviços forem comprometidos, obviamente vai haver uma interrupção. Então isso aí segue aquela ideia de justamente do que eu falei, né? Sobre de que realmente o item do item 7.1 ao 7.9 vai girar, né, em torno de 4 fundamentos para que haja um bom funcionamento dos circuitos elétricos contra incêndio e pânico, certo? Então isso não significa que todo o sistema tem que ser resistente ao fogo. Isso é em caso quando o sistema pode ser comprometido, onde houver áreas com carga de combustível e esse sistema tiver nestas áreas, né, passando por essas áreas. O simples fato dos condutos do circuito de segurança serem metálicos e fechados garante em tese apenas uma proteção mecânica mais adequada. Bom, isso aí é porque, veja só, a gente pode interpretar porque por estar por uma proteção metálica e fechado, ele já tem o isolamento, né? Lembre-se que eu falei sobre falta elétrica, onde se tiver uma falha no isolamento pode energizar, né, quer dizer, a massa, né? Então isso significa que os sistemas também de segurança contra incêndio tem que estar enquadrado naqueles itens que eu falei na videoaula passada, que é justamente se tiver, por exemplo, composto por cabos isolados, né, ter o reforço de um conduíte, ou se tiver, ou se for utilizar, no caso assim, se não for utilizar uma proteção assim de isolamento, usar cabos unipolares ou multipolares, né? Então é basicamente essa ideia que ele fala aqui nesse item. Os demais circuitos de segurança, como iluminação de emergência, alarme e detecção de incêndios similares, não necessitam de tratamento de resistente ao fogo. Bom, isso aí ele fala o que cada item desse daí deve ser tratado dentro das suas respectivas normas, né? Então ele não fala da obrigatoriedade de resistência ao fogo nesses itens. Mas lá na iluminação de emergência, por exemplo, a gente vai ver que as luminárias ela tem que resistir a uma certa temperatura, né? Então a própria norma já trata dessas situações aí de durabilidade do material, né, durante um princípio de incêndio ou um incêndio. Para se proteger um circuito de segurança contra a ação do fogo, deve-se garantir o atendimento das premissas do item 7.1, tendo como opção requisitos abaixo: uso materiais resistentes ao fogo, devidamente automatizados, encapsular o circuito dentro de elementos de construção resistente ao fogo, lajes, paredes, pisos ou enterrados. Outras soluções técnicas devem ser devidamente comprovadas perante ao Corpo de Bombeiros da Bahia. Isso, há exemplo dos cabos especiais aromatizados e resistentes ao fogo. E justamente o que eu falei também na videoaula anterior sobre as características do cabo. Então, é tudo aquilo que a gente já vem explicando e conversando nas respectivas videoaulas, né? Então, não precisa a gente aprofundar tanto. Nos casos onde os circuitos do serviço de segurança estiverem clausurados em ambientes resistentes ao fogo, há exemplos do
dos instalados em condutos embutidos em alvenarias, pisos ou lajes com resistência ao fogo, com enterrados, garantida assim a operação do sistema durante o sinistro. Não será necessária a proteção com material resistente ao fogo. Né? Também não precisa a gente se aprofundar, né? Mais do que a gente já vem falando. Os dispositivos de proteção contra sobrecarga dos circuitos dos motores utilizados no serviço de segurança devem ser omitidos, mantendo-se a proteção contra curto-circuito. Isso aqui é justamente de manter a constância, né, do atendimento durante, digamos assim, uma crise, né, durante uma emergência. Porque se a gente for usar, por exemplo, um DR, que ele é justamente, ele vai desarmar com a menor fuga de corrente. Então, numa situação de emergência, vai comprometer. Se ele desarmar um circuito de emergência, vai comprometer o andamento do próprio serviço, né? Então, nesse caso, não pode colocar um DR no sistema de segurança contra incêndio, né? Grupo moto gerador. Bom, o acionamento do modo gerador deve ser automático. Isso aí a gente já vem, é uma coisa que a gente já sabe quando a gente faz nas vistorias, né? Quando, por exemplo, quando tiver uma queda de energia, deve-se entrar o gerador automaticamente, né? Mesma coisa acontece com sistemas de hidrante. Quando for acionada, a bomba deve ser acionada automaticamente. Aí, o modo gerador deve possuir autonomia de funcionamento. Isso aí é uma coisa também que a gente já nas outras normas a gente já tem esse conhecimento. Em caso de incêndio, o modo gerador deve alimentar exclusivamente os quadros, circuitos e sistema de segurança. Então, aquela mesma ideia de ser independente de outros circuitos. Então é justamente, bate naquela mesma tecla que eu falei, né? Deve haver desligamento automático por dispositivo de proteção na ocorrência de curtos-circuitos nos circuitos de serviço de segurança ou nos circuitos comuns, sendo que estas falsas não podem impedir o funcionamento do modo gerador. A sala de gerador deve ser protegida contra fogo mediante compartimentação com paredes e portas corta-fogo e também contra os ruídos, conforme normas técnicas específicas. A entrada e a saída de ar do motor não deve comprometer essa compartimentação. Então, a sala de gerador tem que ter, né, essa proteção contra fogo, né, paredes corta-fogo, paredes e portas corta-fogo, né? Até porque, como ele deve garantir, mesmo numa situação de crise, onde tiver um incêndio ali se alastrar, então ele tem que manter todo o sistema funcionando ainda para poder garantir a evacuação da área, né? Garantir, enfim, né? Garantir o perfeito funcionamento da ação de segurança contra incêndio. Todos os quadros e equipamentos de segurança contra incêndio devem ser providos de identificação do lado externo. Isso aí também, o que a gente viu lá para o caso do quadro de distribuição, também se aplica para sistema de segurança, né? Onde tiver um sistema de segurança, deve bem sinalizado. Então isso aí intuitivamente nós já sabemos também. Não se admite o uso de dispositivo DR para proteção contra choques elétricos no circuito de serviço de segurança. Foi o que eu falei também no outro tópico lá. Se aplica a mesma coisa aqui, né? Porque a gente já sabe do princípio do DR. Se não tiver uma menor fuga de corrente, ele vai desarmar. Vai haver um seccionamento do circuito, ou seja, o circuito vai desligar. E se isso acontecer numa situação onde o circuito não deveria desligar, no caso de circuito de segurança, né, vai ser prejudicial. Então não deve ter um DR em circuitos de serviço de segurança. O mesmo conduto não deve possuir circuito de corrente alternada juntamente com circuito de corrente contínua, exceto se utilizar condutores que possuam blindagem, podendo este ser somente em um dos circuitos. Bom, isso aí
Também não, é óbvio que não é recomendável, né? Até porque os circuitos de corrente alternada, eles têm uma potência, não vou nem usar esse termo potência, né? Mas pode prejudicar circuitos contínuos, de corrente contínua, né? Então tem que haver um isolamento dessas correntes aí. Pode até compartilhar, digamos assim, os mesmos condutos, desde que haja as devidas blindagens ou isolamentos, né? De forma que não afete um ao outro. E aqui, depois, pelo que a gente viu aqui, é uma síntese do que está nesse item aí, no que se trata em sistemas elétricos de segurança contra incêndio, né? Então a gente pode, resumidamente, a gente pode entender que o circuito ele tem que ser independente, né? Isso tem que ser independente do circuito da edificação geral, para que, se caso a interrupção da energia por parte da concessionária, a parte do sistema de segurança permanece intacto e em perfeito funcionamento. Então a gente viu que muitos itens das normas tratam justamente dessa ideia. Circuito independente, o circuito ininterrupto também, né, que não pode parar o circuito. Então a gente tem que evitar dispositivos que possam prejudicar aí o andamento, a estabilidade do sistema, né, como o exemplo de DR. Então a ideia gira em torno disso aí. Circuito resistente ao fogo, né? Tem que haver uma certa proteção mecânica, além do isolamento do isolamento, né? Para evitar danos elétricos, também tem que haver a proteção mecânica desses circuitos e sinalizados, né? Então essa é basicamente, a gente pode resumir, quando se fala de sistemas elétricos de segurança, essas quatro ideias aí, é basicamente isso aí. Essa é a síntese do item 7.1 ao 7.9. Pronto, então aí a gente encerra essa ideia aí do item 7, né, que é a inspeção visual em sistemas elétricos de segurança contra incêndio. E vamos agora ao último tópico da IT 41, que é a parte da documentação. Bem, aí na documentação, aqui o requisito dessa IT, bem como uma das normas, regulamentos específicos, devem ser observados pelos profissionais legalmente habilitados nos projetos, nas execuções, inspeções e manutenções, e vir acompanhadas das correspondentes comprovações de responsabilidade técnica, ART, né? Então, basicamente, é isso aí, né? Tem que ter uma inspeção prévia, né, por parte do responsável técnico, e ele vai emitir um ART juntamente com o anexo R. No projeto técnico de segurança contra incêndio a ser apresentado ao Corpo de Bombeiros, deve constar no quadro de resumo das medidas de segurança nota de esclarecimento do atendimento dessa IT. Quando da solicitação da vistoria, deve ser anexado o atestado do anexo R da IT 01. Bom, pessoal, aqui nessa parte da documentação eu vou chamar a atenção para o anexo R. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas a gente percebe aqui que esse anexo R é uma espécie de checklist do que a gente viu na videoaula anterior e nesta videoaula. Se a gente for ver aqui, ó, eu vou ao ler aqui, requisitos para inspeção visual, aí tem condições de instalação dos condutores isolados, cabos bipolares e cabos multipolares. Os circuitos elétricos devem possuir proteção contra sobrecorrente, e assim por aí vai. Então a gente percebe que aí também é uma espécie de checklist no qual ele deve marcar se está conforme ou não aplicável, né? Se caso não tiver conforme, não tiver o item lá, ele tem que ajustar a edificação para que esse anexo esteja preenchido conforme o que é necessário. Por exemplo, a gente tem o anexo B, se eu não me engano, no qual para edificações até 200 metros quadrados
o proprietário assume que instalou as medidas de segurança na edificação dele. Esse anexo é a mesma coisa. Quando ele preenche, ele está afirmando que todas as medidas que estão aqui listadas estão presentes na edificação. Então, se caso não tiver lá, se tiver preenchido aqui e a gente com esse anexo fomos fazer a vistoria e perceber que esses itens não estão batendo, então é um motivo de notificação, né? Também é um motivo de notificação se ele deixar algum campo desse em branco, sendo que este campo seja necessário na edificação. Vou dar um exemplo aqui. No existência de dispositivo diferencial residual DR para a proteção contra choques elétricos, salvo exceções do item 6.6. Se ele colocar aqui NA, né, não aplicável, vai estar errado. Se deixar em branco, vai estar errado. Por quê? Porque a gente viu que a edificação tem que ter pelo menos um dispositivo desse para proteger um circuito elétrico ou proteger um equipamento. Então tem que ter, ele tem que marcar e tem que constar lá na edificação. Então isso aí é uma observação que eu chamo aqui para a gente ficar atento com esse anexo R, porque ele é que vai dar o arcabouço, né, para a gente entender, né, ter, digamos assim, uma prévia, né, do que a gente vai encontrar no local. Então a gente, com esse anexo R aqui, a gente vai fazer a vistoria, verifica se esses itens que ele marcou aqui estão presentes na edificação, né? E aí no final o proprietário já assina se responsabilizando, como também o seu profissional, né, que está emitindo a RT. Bom, pessoal, então isso aí é tudo. Espero que tenha esclarecido. Perdoe, né, pela alguma falha que ocorreu nessas videoaulas aí, né, como foi a nossa primeira videoaula. Mas qualquer dúvida, estamos aí para tirar dúvida. Temos também outros companheiros aí da parte elétrica, como a Ari, Joana, que manjam muito essa área, pode tirar dúvida com esse pessoal também. E estamos aqui finalizando a IT 41, certo? Então é basicamente isso, e até a próxima.